Queridos amigos, queridas amigas, vamos pensar um pouquinho sobre a modéstia. Quem quer ter modéstia? Quem luta verdadeiramente por ser uma pessoa mais modesta? Modéstia é uma virtude? Então vamos lembrar Jesus. Vamos lembrar Jesus. Ensinamento do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Na verdade, os pobres de espírito são os humildes, são os modestos, são os mais inteligentes, porque eles possuem virtudes conquistadas. Por isso, eles têm a garantia das portas do céu. Elas estão abertas para os humildes, para os modestos. E aí, quem quer ter modéstia? Já dá para nós pensarmos que a luta pela conquista da modéstia, da humildade, sim, vale muito a pena. Também é humilde aquele que sofre uma injustiça e que sabe perdoar. Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele nos ensina: se algum homem passar por uma ultrajado, ele passar por uma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com espírito de mansidão, zelando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. É fácil nós revidarmos quando alguém nos machuca, quando alguém nos ofende, e aí nós sentimos aquela dor e temos o ímpeto de falar mal da pessoa, desejarmos mal à pessoa. No entanto, é virtuoso aquele que consegue perdoar, é virtuoso aquele que tem já espiritualidade e consegue ajudar ao outro que foi injustiçado e falar para ele: não, não faça isso não, não faça isso não. Compreende o estado da dificuldade, do desequilíbrio daquele que te machucou, perdoa. Nossa, que espiritualidade um ser quando alcança esse patamar de lucidez. Daí não adiantam grandes conhecimentos no mundo, não adiantam posses no mundo, sem espiritualidade. Porque sem as virtudes, carentes de virtudes, o ser fica estagnado, fica no terra-terra e não compreende a providência divina que a todos alcança. De que adianta ter muito conhecimento ou ter muitas aquisições materiais? Quando, na verdade, o que carece são virtudes. De que adianta ter algum conhecimento e a pessoa achar que sabe muita coisa, quando, na verdade, o que ela sabe é mínimo, uma parcela de uma verdade, de um conhecimento, ao passo que ela ainda tem muito a aprender, muito, 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 que ela nem sequer imagina. Por isso, ai dos orgulhosos, eles não conseguem entender que é a providência divina e não o acaso que os alcança. Deus tem infinitas possibilidades, infinitos recursos, provas distintas para que os orgulhosos, para que os soberbos, eles saiam dessa condição de endurecimento, de ignorância. E um dia, quais filhos pródigos, eles se curvarão diante do Criador e retornarão à casa do Pai e pedirão desculpas. Vamos aqui contar uma história, está na Revista Espírita, pelo Espírito São Luís, Revista Espírita de maio de 1858. E São Luís nos relata que havia um príncipe que se envaidecia da sua grandeza, das suas riquezas. Se achava o melhor de todos, o mais poderoso dos poderosos, o mais inteligente dos inteligentes, o maior dos maiores. E ele vivia no seu palácio, cercado de servos. Muito bem. Certa vez, o príncipe avistou um pobre lenhador que passava pelas suas terras. O príncipe, na sua altivez, chegou para o lenhador e falou: como ousa passar pelas minhas terras sem me saudar? E o lenhador, então, falou para o príncipe: não saudei o Senhor, a Vossa Alteza,
por medo, por acreditar que se eu viesse a saudá-lo ou me curvar diante de ti, isso poderia parecer até mesmo uma agressão, pois na verdade eu nada possuo além dos meus braços que me oferecem o trabalho. Mas apesar de tudo, eu tenho paz interior e eu durmo bem. O príncipe não gostou da resposta daquele lenhador e o mandou ferir severamente. Certo é que o tempo passou, o tempo passou. O que foi que aconteceu? O príncipe caiu do seu poder. E qual folha seca caiu do alto da montanha, como a folha seca que o vento leva? E aquele pobre lenhador, suas feridas já cicatrizadas, continuava a sua vida, trabalhando, carregando as suas lenhas, mas dormindo tranquilamente, com a paz do espírito. Pois é, quantos irmãos soberbos e orgulhosos que temem até mesmo dormir, que não têm uma noite de sono reparador, que tem medo das pessoas e estão sempre em alertas, prontos para se defenderem, para se autovalorizarem. Ao passo que este irmão desta história de São Luís, esse tinha serenidade, esse tinha tranquilidade e muita modéstia. A história também nos ensina da ostentosa, da orgulhosa cidade dos Césares, dos romanos. Não restaram senão pedras sobre pedras. Assim relata Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E os espíritos culpados, eles foram convidados a retornarem ao cenário da vida pelas reencarnações sucessivas, para expiarem seus erros, através da dor, do sofrimento, resgatando todo um passado de problemas que geraram para si e para os outros, precisando se liberarem da indumentária faustosa, da riqueza, para trajarem outras vestes. Pois é, tudo passa. De que adianta muito poder hoje, com a mesquinhez do coração? De que adianta o conhecimento sem a espiritualidade? Nada vai valer, nada, absolutamente nada. Por isso, por rebeldia, nós amontoamos calamidades para nossas cabeças, para a nossa vida. E depois, a quem nós vamos culpar, se não a nós mesmos? Porque futuramente precisaremos colher os frutos das nossas escolhas e chegarão as correções. Paulo, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, ele nos ensina: toda correção no presente não parece ser de gozo, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos experimentados por ela. No momento da dor, da correção, nós não gostamos, mas quando nós aprendemos a lição, nós regozijamos. E aí nós entendemos, sim, valeu a pena. Eu precisava ter passado por aquela situação, pois agora eu aprendi. É assim. Jamais nos esqueçamos. Para Deus são iguais todos os homens. Para a justiça divina somos todos iguais. Em muitas ocasiões nós nos julgamos especiais, mas especiais também são nossos irmãos. E o que nos distingue diante do Criador são as virtudes, é o embelezamento espiritual, é a envergadura dessa túnica de luz. São as virtudes trabalhadas, assimiladas e conquistadas. Estas fazem a diferença. Mas Deus ama todos os seus filhos da mesma forma. E o que hoje se encontra no estado de endurecimento, de ignorância, amanhã conquistará sabedoria. Deus a todos provê, sem distinção. Por isso, como nós vamos fazer para nos liberarmos do orgulho? Modéstia quem quer ter, é preciso ter, é preciso lutar para sermos humildes. Como nós vamos nos liberar da soberba, do orgulho, da vaidade? Como? Não há fórmulas mágicas,
Nada vai acontecer repentinamente. Requer luta, requer esforço, requer trabalho, requer autoconhecimento, requer análise íntima, requer meditação, requer estudo, boas leituras, requer desejo de se corrigir, pois reforma íntima é uma decisão de vida e é um hábito de cada momento, de um hábito de uma prática diária. Não adianta falar, não, hoje eu quero me corrigir, mas não permanecer nesse esforço, nessa vontade pela reforma íntima, que precisa acontecer hoje, amanhã, depois da manhã, o tempo todo. Nós jamais seremos felizes sem benevolência mútua. Emmanuel, no livro Fonte Viva, na lição 15, ele vai nos esclarecer. Estendamos a fraternidade a todos. Fraternidade que alcança todos. Fraternidade que ama, que ajuda, que serve, que perdoa. Fraternidade que é feita com humildade a serviço do próximo, pois só assim nós vamos garantir a vitória do bem, a vitória do amor. Modéstia quem quer ter, é bom que nós aprendamos que é necessário lutarmos para conquistarmos a modéstia, nos tornarmos verdadeiramente humildes, pois o orgulho só nos tem ferido, machucado e tem nos levado para caminhos de expiações severas. Vamos buscar agora um bem-estar melhor e fraternidade só vamos conseguir com humildade. Modéstia nós precisamos ter. Lutemos assim para sermos hoje um pouquinho mais humildes do que nós fomos ontem. E que amanhã, através das reflexões, nos autoconhecendo, ainda sejamos um pouquinho melhor do que nós nos encontramos hoje. Muita paz, graças a Deus.